ao Santo Espírito, a nossa mais profunda gratidão, porque na sua infinita sabedoria tem cuidado, guiado, protegido e abençoado as nossas vidas. Que nós possamos, no nosso viver diário, termos a sua companhia, a sua direção, a sua presença. Deixa aí do seu lado, se o senhor, a senhora está em casa, deixa aí um jarro de água para você fazer uso na sua alimentação, para dar todos da sua casa. Afinal, vamos consagrar para que nós possamos participar. Eu falarei um pouco sobre a diversidade dos dons. Aí o senhor, a senhora pode perguntar: o que significa isto? Todas as palavras que eu falo aqui, eu procurarei falar as mais simples, para que não deixe dúvida. Assim como dentro das igrejas, todas as palavras devem ser as mais transparentes possível. Quem fala línguas deve interpretar para que os ouvintes não tenham nem uma dúvida. Então, o que significa diversidade dos dons? É como o corpo humano: mão, olhos, ouvido, boca, nariz, cabeça, pé, braços. Assim foi no ministério que o Senhor deu ao apóstolo Paulo. Dentro do seu ministério, da sua igreja, da igreja que ele teve a responsabilidade de organizar, de evangelizar, tinha apóstolos, profetas, mestres, língua, operação de milagres. E se o senhor, a senhora quiser constatar isso, é bom que leia 1 Coríntios 12, de 1 a 31. Fala sobre as diversidades dos dons dentro da igreja. Que igreja foi esta? 1 Timóteo 3,15. Igreja que pregava o Evangelho eterno. Igreja considerada a Igreja de Deus aqui na terra. Igreja coluna e baluarte da verdade. Esta igreja, este evangelho foi pregado dentro das igrejas por um século. O ministério do apóstolo Paulo começou por cerca do ano 56, por aí, não tenho uma precisão, indo até essa igreja, indo até no ano 95. Eu não vou complicar muito, porque eu irei dar melhores interpretações a este respeito. Então, estes dons espirituais foram dados dentro do ministério do apóstolo Paulo. Quando que estes
dons foram comprometidos, ficaram contaminados dentro das igrejas. Hoje, senhores, veem falsos profetas dentro das igrejas. Neste ministério do apóstolo Paulo tinha os profetas. Milagres, falsas curas. Então, quando é que estes dons ficaram comprometidos dentro das igrejas? Quando elas se transformaram em empresas. Quando foi que ocorreu isto? A partir do ano de 1517, as igrejas surgidas nesta época surgiram como filhas da grande meretriz, pregando um evangelho contaminado. E as igrejas, ao se transformarem em empresas de negócios, estes dons, milagres, profetas, línguas, curas, ficaram contaminados. Eis o porquê eu estou falando aqui que se o Senhor fala línguas, alguém deve interpretar essa língua. Tem muitos espíritas falando línguas, espíritos que falam línguas por intermédio das pessoas, porque os dons ficaram contaminados, porque as igrejas se transformaram em empresas. E aí o Senhor, a senhora, precisa entender porque surgiram e têm surgido os falsos profetas, até falsas profetisas dentro das igrejas, por causa da contaminação do evangelho da salvação. Se as igrejas continuassem a pregar o evangelho do reino, o evangelho da salvação, estes dons continuariam dentro dos ministérios. Então, por isso, qualquer profecia, qualquer língua falada dentro das igrejas é motivo de suspeitarmos, porque estes dons, curas, milagres, apóstolos, falsos apóstolos dentro das igrejas, mestres, falsos mestres dentro das igrejas, profetas, falsos profetas. Por favor, leia com atenção 1 Coríntios 12, de 1 a 31. Então, as habilidades para aqueles que trabalham dentro de uma empresa, aqueles que estão exercendo alguma função dentro de uma empresa, são outras habilidades totalmente diferentes. Porque uma empresa visa lucro, comércio, mercadorias. E veja o senhor, a senhora,
o porquê estes dons ficaram contaminados. Porque dentro de uma empresa de negócios com fins lucrativos, porque esta igreja, porque esta empresa ou estas empresas iria fazer com os dons espirituais? Eis o porquê. Estes dons foram contaminados, porque as igrejas não pregam mais o evangelho do reino, o evangelho da salvação. E as incumbências, as ordenanças que Cristo deu à sua igreja: curar os enfermos, limpar os leprosos, expulsar os demônios. Estes dons não são encontrados dentro dos ministérios, e quando eles são encontrados, eles são falsificados, são contaminados. Irei reprisar tantas vezes, porque as igrejas se transformaram em empresas de negócios. E dentro de uma empresa de negócio, o objetivo, eles visam lucros. Por isso, tudo aquilo que falarmos, dissermos dentro da igreja, tem que ser claro para não deixar dúvida. As línguas, alguém interprete, para saber o que o senhor, a senhora esteja falando. Porque tudo na igreja deve ser claro. Aqueles que profetizam devem profetizar não para muito longe, uma semana, um dia por outro, para que as pessoas constatam se a profecia cumpriu ou não. É bom que estes, ao profetizarem, falam: estou profetizando tal e vai cumprir tal dia, tal hora, a profecia vai cumprir. Por causa dos enganos, os ministérios já não têm grande interesse na salvação das almas, mas comércio. As almas estão sendo tratadas como mercadorias. No livro de Josué, Altíssimo Criador, nos dê sabedoria e entendimento para compreender estas verdades e aplicá-las no nosso viver diário. Josué 24, versículo 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem sabe se o Senhor é alguém, só a senhora, mas ponha no seu coração, no nosso coração, levantarmos um altar para glorificar o único que é digno, na sua glória, na sua grandeza, no seu poder e majestade. Estamos vivendo em um tempo, em uma época, que o nosso altar, no nosso lar, no nosso trabalho, nos nossos afazeres diários, deve estar erigido, por causa que o evangelho que está sendo pregado dentro das igrejas, reprisarei tantas vezes, já não tem o poder de salvação. E nós devemos levantar o nosso altar para buscarmos o Senhor em espírito
e em verdade no nosso viver diário. Senhor, Senhora, por favor, compreenda o que eu irei falar. Senhor, a Senhora não tem o direito de deixar de congregar para ir fazer o pecado, para ir cometer pecado, para dizer, olha, eu não vou mais na igreja porque os pastores só querem dinheiro, só quer dízimo, isso, mas aquilo outro, tal, e eu agora não sou mais crente, não vou mais para cometer o pecado. Não use esta desculpa para cometer o pecado, porque se o Senhor, a Senhora, estava dentro de um ministério e saiu para cometer o pecado, significa que lá dentro o Senhor, a Senhora, estava perdido e não sabia. Você estava dentro de uma igreja, se escandalizou, saiu para cometer o pecado, significa que lá dentro da igreja, onde o Senhor, a Senhora estava, você estava perdido e não sabia. Se o Senhor deixar de congregar, levante o seu altar em casa, no seu trabalho. Não dê ocasião isto para cometer pecado. Dizer que não congrega nesta ou naquela igreja e agora vai cometer o pecado, vai beber, vai fumar, vai prostituir. Não, Senhor, minha senhora. Não, meu Senhor, por favor. Se o Senhor, a Senhora deixar de congregar, reprisarei tantas vezes. Não deixe de congregar para dar ocasião ao pecado. Perdido lá dentro, perdido aqui fora, fique lá dentro. Entenda isso. Não saia da igreja para cometer pecado. Entre perdido lá e perdido fora, fique lá. Se o Senhor, a Senhora, deixar de congregar de um ministério, levante o seu altar, para que as palavras da salvação permaneçam na sua vida, na vida do Senhor, da Senhora, no seu lar, no seu viver diário. Então os dons espirituais ficaram contaminados quando as igrejas se transformaram em empresas de negócios. Que Deus te abençoe. Olha, pegue aí agora o seu copo com água. Meu Pai, abençoe a água deste homem, a água desta mulher. Que quando fizermos uso desta água, que esta água seja a água da vida no nosso interior, para a glória do Cordeiro, para a glória do teu santo nome. Olha, este canal, vamos participar da água, os religiosos não fazem, entendeu? Aqueles que são religiosos, estão agarrados nas doutrinas de uma religião, não fazem. E se fazerem, para a glória do Espírito, na unção, na autoridade que o Senhor pôs na minha vida, você será ricamente abençoado. Vamos participar da água. Feche os seus olhos. Põe as mãos no seu coração e repita comigo. Na glória do Santo Espírito, na glória do Cordeiro, na grandeza do nosso eterno Criador, jogue as suas mãos para trás com fé e diga: sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai, sai, sai e sai, e não volte nunca mais. Exaltado seja a glória do Cordeiro. Eu estou querendo parar com o propósito do azeite, mas é tanta bênção,
esse azeite tem tanto fogo, se você consagrou comigo, que é bênçãos pura. Abra aí o seu azeite, unja o alto da cabeça. Todos aqueles que estiverem próximo do Senhor, para que este participam da bênção. Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer a luz do olhar dele sobre o nosso viver diário. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro.